Pronto, deixa aí gravando, que aí depois eu tenho como publicar a mensagem, não tem problema. Até a internet esses dias está bem pesada, está bem ruim. Mas vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue fazer, tá, amados? No dia que eu não conseguir transmitir ao vivo, já vou aproveitar aqui para falar, eu gravo e depois eu ponho na rede e você vai ter como assistir, tá? Diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Vamos orar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro a Ti agora, juntamente com aqueles que estão aqui comigo, como com aqueles que me assistem à distância por esta gravação ou por esta transmissão, porque nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, saber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, principalmente nestes tempos difíceis e nesses dias maus pelos quais estamos passando e os quais passaremos. Por isso, Senhor, que não seja aquilo que o homem quer falar, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Envia a Tua palavra, Senhor, a boa semente, e que os nossos corações sejam a terra boa que essa semente precisa para germinar a 30, 60, 100 vezes mais, gerando vida e vida de verdade, vida e vida com abundância, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, aplauda mesmo a Ele, isso, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Podem assentar, podem assentar. Quando Esdras declarou essas palavras, e está aqui relatado, o que era que estava acontecendo, só para a gente entender. O povo tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia, eles vão passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, até que Deus os vai libertar. Deus vai usar os próprios reis, ímpios inclusive, para poder libertar o povo. Neemias vai voltar para Jerusalém, para reerguer os muros de Jerusalém, vai ter todo um movimento, e em 3 jornadas o povo vai voltar para Jerusalém. Uma dessas jornadas, lideradas por Esdras, eles viajariam dali da Babilônia para Jerusalém, levando um montante de ouro muito grande. E existia no caminho, na viagem, muitos perigos que viriam a acometê-los, e eles podiam vir a perder o ouro, e a ter mortes e muitas perdas no meio do caminho. Por isso, Esdras então ele ficou em uma sinuca de bico, digamos assim, em uma situação um pouco difícil. E por quê? Porque o tempo todo em que eles estavam ali na Babilônia, eles pregavam para os ímpios, eles pregavam para as autoridades e para os ímpios, e Esdras pregava para o rei daquele lugar, e Esdras dizia para o rei daquele lugar: o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus que livra, é um Deus que guarda, é um Deus que cura, é um Deus que age na vida daqueles que o temem, daqueles que o buscam. E quando então ele está agora para viajar, ele fica com algo na sua mente, ele pensa: poxa, eu fiz uma propaganda tão grande de Deus, e agora estou com medo de viajar. Fiz uma propaganda tão grande, e se eu chegar agora para o rei e disser: eu preciso de um exército para fazer essa viagem, o rei vai olhar para mim e vai dizer: e cadê o teu Deus? Você não disse que o teu Deus livra? Você não disse que o teu Deus guarda? Você não disse que o teu Deus protege? Você não disse que o teu Deus estende a mão para o bem, para aqueles que o temem?
como é que agora você precisa de um exército? E Esdras, ele ficou nessa situação. E a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo é que nós estamos num momento agora de viver a fé que temos pregado. Nós temos pregado muito, que Deus cuida, que Deus livra, que Deus nos guarda, que nenhum mal nos sucederá e aí por diante. E não podemos deixar uma crise como está acontecendo, e a tendência é que venham dias piores ainda, porque no nosso país ainda não estamos no pico da doença. A tendência é que o pico seja lá para o dia 20 do próximo mês, e se o pico será lá para o dia 15, dia 20 do próximo mês, essa semana agora será uma semana de grande risco de contaminação, é uma semana que mais ainda precisamos ficar em casa, mas não podemos nos apavorar nem nos desesperar. Precisamos permanecer confiantes, porém prudentes. As duas palavras de ordem são confiança e prudência. Confiança em Deus e prudência. Se eu fizer a minha parte, certamente Deus fará a parte dele. E eles vão viajar, porque precisavam viajar, entenda, é diferente. Uma coisa é eu precisar ir no mercado comprar comida para minha família, e eu vou, crendo que Deus vai guardar a minha ida e a minha volta, e eu não vou ficar doente, nem vou trazer o vírus para dentro da minha casa. Outra coisa é eu dizer, tá muito chato aqui dentro de casa esses dias, vou dar uma voltinha por aí. Né? Esdras com o povo não estavam saindo para dar uma voltinha pelo deserto, eles estavam fazendo uma viagem necessária para pôr o fim no cativeiro qual eles estavam vivendo. É como os profissionais da saúde, eles podem ficar em casa nesse período? Não, eles têm que ir trabalhar. Os profissionais da segurança têm que ir trabalhar, os profissionais que trabalham em supermercados e aí por diante, eles têm que ir. Nós estamos aqui hoje num número limitado de pessoas, mas a partir dessa semana ficaremos em nossas casas. Eu sei que infelizmente nem todos que fazem parte aqui do nosso ministério têm um acesso simples à internet para poder estar acompanhando todos os cultos como vamos fazer, mas seria imprudente da minha parte mandar que o povo viesse à igreja numa situação como essa, e aqui dentro com certeza você não vai se contaminar, mas existe todo o percurso da casa para cá e daqui para a sua casa. Então temos que ter confiança sim, mas também prudência. Esse é o primeiro aspecto. Segundo ponto, Esdras ele diz algo que vai de encontro a algo que muitos creem de forma errada. Esdras ele diz assim, veja só, versículo 22, parte B, quando ele fala sobre Deus, ele diz assim, olha só, porque me envergonhei, vou ler o versículo todo, Esdras 8, 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, olha o que ele disse de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o quê? Para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ou seja, Esdras vai ser claro, quem busca a Deus, a mão de Deus está sobre esta pessoa para o bem, mas quem deixa a Deus, ignora a Deus, rejeita a Deus, a força e a ira do Senhor estará sobre esta pessoa, ou sobre esse povo, ou sobre esta nação. E isso bate de encontro
com um texto que é muito usado, que diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto ele é muito usado para dizer que Deus trata todo mundo igual. Ainda pegam um outro texto, que inclusive foi dito pelo próprio Senhor Jesus, e dizem, inclusive está escrito lá na Bíblia, que Deus faz o sol nascer para bons e para maus. Mas nós não podemos pegar textos isolados sem o contexto do que ele está falando. Onde a palavra fala que Deus faz nascer o sol para bons e maus, está ali em Mateus, capítulo de número 5, é o próprio Jesus que fala, e ele ali está falando do perdão, que o nosso perdão não pode ser só para quem a gente gosta. O nosso perdão ele tem que ser indefinido, tanto para bom como para maus. Nós temos que perdoar aqueles que fazem o mal contra as nossas vidas, porque perdoar, amar, cuidar, só quem está da nossa volta é fácil. Nós temos que cuidar de todos, procurar ajudar a todos, é nesse sentido. E o outro texto, vamos ver, Romanos capítulo de número 10, Romanos 2, perdão, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, veja só o que diz aqui, versículo de número 11, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Está vendo, pastor? Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler o versículo 10 também? Olha só o que diz aqui o versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que é que o texto está falando? Que dentre os que são bons, dentre os que fazem o bem, Deus não faz acepção para essas pessoas. Todos que fazem o bem, Deus vai tratar de igual modo, seja judeu, seja grego, ou seja, para Deus não há acepção de pessoas. Em qual sentido? Deus não liga se a pessoa é brasileira, americana, chinesa, judia. Deus não liga se a pessoa é branca, é negra, é amarela, é parda. Deus não liga se a pessoa é pobre ou é rica. Deus não liga se é homem, se é mulher. É nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus trata diferente, sim, e Ele mesmo afirma isso, afirma inclusive de forma categórica, dizendo: vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o fiel e o infiel. Veja aqui comigo, ó, Malaquias. Eu sei que às vezes os irmãos não gostam de abrir em Malaquias, né? E ainda mais capítulo 3, Malaquias capítulo 3, mas não é de dinheiro que eu vou falar. Ainda que falar de dinheiro não é ruim. Você acha ruim falar de dinheiro? Ruim é falar de conta vencida, não é? Aí é ruim. Mas de dinheiro não é ruim, não. Mas veja só, Malaquias capítulo 3, versículo de número 16, veja comigo, Malaquias 3, versículo 16, diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, olha o detalhe, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Para quem, igreja? Para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Então Deus tem um memorial diante dele, mas quais são os nomes que são escritos nesse memorial? De quem temem a Deus e de quem lembra de Deus. Se eu não estou nem aí para Deus, se eu não lembro de Deus, por que Deus vai estender a mão para me ajudar? Se eu não quero saber dele, se eu não quero buscar a ele, se eu não quero nada com ele. Versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus faz diferença e poupa aquele que serve a ele. E quando a Bíblia diz que poupa, Deus vai poupar de quê? Das calamidades. Deus vai poupar do mal, da morte e das calamidades. E nesse âmbito, a calamidade ela pode ter sido gerada pelo próprio Deus, e ele vai fazer a diferença na vida do seu povo, lógico, quando o seu povo estiver temendo e buscando a ele, né? Porque quando o povo de Deus não está temendo nem buscando, ele mesmo faz ir para a Babilônia e ser cativo, e ser escravo na Babilônia, como ele fez com o povo dele. Quando o povo dele está em desobediência e não o está buscando, ele mesmo permite que passe 400 anos no cativeiro do Egito. Então, a grande diferença não é se eu digo que sou servo de Deus ou não, é se eu realmente temo ao Senhor ou não, se eu realmente busco ao Senhor ou não, se eu realmente sirvo ao Senhor ou não. E nós vamos ver esses dias, se fala muito ali do Egito, né? E eu vi algumas pessoas dizendo, não vai acontecer nada não, o povo estava lá no meio do Egito, no meio das pragas, e não aconteceu nada com eles. Mas não foi bem assim que aconteceu. Como não, pastor? O povo estava lá sim, mas o povo não estava misturado, vivendo na mesma cidade que os egípcios. Veja comigo, livro de Êxodo, capítulo de número 8, e aqui você sabe que foram pragas enviadas pelo próprio Deus. Êxodo, capítulo de número 8, vamos ver aqui uma das pragas, versículo de número 16, veja comigo, Êxodo, versículo 20, perdão, Êxodo capítulo 8, versículo 20, olha só o que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem, e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nele não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Veja, moravam na terra do Egito, mas eu vou trazer para uma linguagem atual, mas em um bairro específico dos judeus. Quando José ainda estava vivo ali no Egito, no princípio de tudo, quando a sua família vai para lá, esta terra é separada para a descendência dos filhos de Abraão. É como se nós tivéssemos aqui na Bahia, por exemplo, um bairro onde só morasse crente. Tem um bairro assim, aqui na Bahia, onde só mora servo de Deus, sim ou não? Era bom que tivesse, era ou não era?
Seria uma maravilha, eu ia morar lá. Não ia ter assalto, furto, roubo, ia ser uma tranquilidade. Lá o sol não ia nem queimar a gente, eu acho, que Deus não ia deixar. Aí a gente ia poder estar tranquilo no meio da rua, porque o coronavírus não atingiria este bairro. Mas nós moramos misturados com o ímpio e com aquele que não serve a Deus. Qual é então o lugar que é diferente? É dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. É como quando Deus mandou o espírito de morte na última praga e foi claro ao seu povo: fiquem dentro das suas casas. Quando a ordem é para marchar, a gente marcha. Se Deus tivesse chegado para mim, como líder do ministério, e tivesse dito: Herman, meu servo, assim diz o Senhor, né? Não, eis que eu te digo. O próprio Deus tivesse vindo falar comigo: assim diz o Senhor, você não vai fechar as portas, você vai continuar fazendo o culto, porque eu me responsabilizo. Aí, meu amigo, podia vir polícia, eu ia preso, mas eu ia obedecer a Deus. Mas Deus não me mandou fazer isso. E eu, como líder, como pastor, o meu zelo tem que ser pela tua vida, cuidar de você, cuidar da tua vida. Por isso que nós estaremos então fazendo o que tem que ser feito. Nós estaremos por um tempo voltando a como era praticamente a igreja primitiva, com uma diferença, porque eles iam nas casas uns dos outros para se reunir. Nós vamos estar em nossos lares, em nossas casas, buscando a Deus, orando, invocando o nome do Senhor. Deus vai fazer isso com todas as pragas, Ele vai fazer essa diferença. Em Gósen era uma terra ali onde só estavam aqueles que serviam, porque os outros, a praga tinha que ser derramada. Entenda, não estou dizendo que hoje o coronavírus também é uma praga de Deus punindo as nações, mas pode muito bem ser. Eu não afirmo, mas eu também não nego. Eu não afirmo que é Deus punindo, porque as pessoas não querem nem saber de Deus, esculhambam, zombam, blasfemam, e chega uma hora que o cálice da ira transborda, e com Deus não é diferente, né? Com Deus não é diferente. Não vou afirmar que é, mas pode muito bem ser. Mas se é a ira de Deus, Deus guarda aqueles que são seus. Por isso que eu digo que é momento de confiarmos, mas também sermos prudentes. Quando a saraiva vinha sobre a terra do Egito, o povo hebreu não ia para a cidade dos egípcios, eles ficavam em Gósen, porque eles sabiam que ali a saraiva não caía. Quando foi derramado todas as pragas, eles ficavam ali em segurança. Tem um texto aqui de Isaías que tem sido até muito lido esses dias, Isaías capítulo 26, que pode ser até um texto bem propício para a época que estamos vivendo. Veja comigo, Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Diz assim: vai, pois, povo meu, e entra nas tuas casas, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O negócio está de um jeito
que os mortos da Itália, por exemplo, não estão mais sendo encobertos. Como assim, pastor? Não tem nem mais onde enterrar os mortos na Itália. A situação que está. A família não pode nem ir lá se despedir do morto, dar um enterro, porque o corpo está contaminado e a pessoa só pode chorar o seu morto em casa. E, na grande maioria, os velhinhos, né? Então, estão aí os filhos chorando a perca dos pais. Só que muitas vezes esses filhos que hoje estão chorando a perda dos pais, é como eu preguei aqui outro dia. Os pais estavam vivos, mas parecia que já estavam mortos, que haviam sido esquecidos. Os filhos já não davam atenção, já não cuidavam, já não falavam. Aí agora os pais morreram e nem enterrar, nem sepultar de forma digna, digamos assim, os pais não estão podendo. Os caixões estão sendo levados em caminhões do exército, e estão sendo incinerados, estão sendo queimados, e acabou, para tentar de alguma forma inibir, acabar com esse vírus. Pastor, mas e se o mal não for trazido por Deus? E se não é Deus trazendo o mal, ainda assim, Ele guarda e faz a diferença na vida daqueles que são seus? Sim. Independente de ser uma praga, ou independente de qual seja o mal. No tempo antigo, houve uma nação, e essa nação, ela está até nos livros de história, e inclusive até um filme baseado no poder desta nação já foi feito, na verdade não um, mas dois. O primeiro eu assisti, eu sei que foi tendo como principal esta nação, o outro agora eu não me lembro muito bem, eu não assisti, então não sei se a mesma nação foi, mas a nação da Síria, né, aquele filme 300, que até aquele ator brasileiro lá representou o Ataxerxes. A Síria foi uma grande nação, um poderio tremendo militar, e devastou nações inteiras. Eles aniquilavam com nações inteiras. E Deus não poupou nenhuma das nações as quais os assírios enfrentaram. Deus não poupou ninguém. Deus deixou os assírios destruírem todas aquelas nações ímpias. Só que chegou o momento em que a Assíria encontrou o povo de Deus. E veio com fome de sangue, de morte, para destruir e para acabar com todos. Veja comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, veja comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 10, olha o que o rei da Síria vai declarar para o rei Zedequias e para o povo de Israel, veja só. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que ficais na fortaleza em Jerusalém? Ou seja, que confiança é essa de vocês que ainda não fugiram, que estão aí dentro de Jerusalém e acham que estão seguros? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias, o rei de vocês, que está incitando vocês para que vocês fiquem em Jerusalém, porque Deus vai livrar vocês das minhas mãos, vocês vão tudo morrer de fome. Versículo 12: não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os altares e falou a Judá e a Jerusalém: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Olha só a fama de Ezequias. Tinha chegado nas outras nações. Ezequias chegou em Jerusalém e disse: aqui só se busca um Deus. Enquanto eu for rei em Jerusalém, enquanto eu for rei deste povo, tirem, derrubem todos os altares, porque só serviremos ao Senhor. Isso foi que fez a diferença para o povo.
vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, o fiel e o infiel. Versículo 13: não sabeis vós o que eu e os meus pais fizeram a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrarem a sua terra das minhas mãos? Vocês não ouviram a história? Vocês não sabem quantas nações o meu pai e eu nós já destruímos? E nenhum Deus de nação nenhuma pôde conter o meu poder. Nenhum Deus pôde conter e nem Deus conteve. Só que Deus não conteve porque não pôde, Ele não conteve porque aquelas nações não o buscavam, para que Ele estendesse a sua mão para guardá-las, para protegê-las. Versículo de número 14: qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ninguém pôde me deter, e não é o Deus de vocês que vai poder me deter. Segundo livro dos Reis, vamos lá comigo. Vamos ver a resposta de Deus para Senaqueribe. Capítulo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Não importa se esse mal está sendo trazido por Deus, ou se esse mal é trazido pelo próprio mal. Se é o diabo, se é o homem, e não importa quem seja que esteja se levantando, Deus faz a diferença na vida daqueles que servem a Ele. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler aqui a partir do versículo 32. Leia depois a partir do versículo 20, tá? Eu vou ler a partir do 32 para resumir, mas leia a partir do 20. Deus diz a Senaqueribe: eu vou colocar um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, para você calar essa boca. Versículo 32: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não tocará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Acabou. Deus disse: Senaqueribe, você não vai tocar no meu povo, porque eu os amei, e por amor do meu servo Davi, eu vou as amparar, cuidar delas. E na mesma noite, versículo de número 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Ou seja, colocou o rabinho entre as pernas e foi embora. Então, primeiro, confie. Segundo, seja prudente. Prudência e confiança são as palavras de ordem. Faça aquilo que estiver ao seu alcance para se guardar. Só saia quando necessário, e Deus vai fazer o resto. E praga alguma, mortandade alguma, como está no Salmo 91, chegará à sua tenda, te assolará, destruirá a tua casa e a tua família. Mas é como eu vi, não chegará à tua tenda, então fique dentro da tenda, guardado, pensando na tua família, principalmente você que tem parentes de risco,
parentes que estão no grupo de risco morando com você. Porque às vezes a gente está cheio de saúde, vai e volta e não acontece nada conosco, mas podemos sair e voltar e trazer o vírus para alguém que é da área de risco, do grupo de risco que está dentro da nossa casa. Amém, amados? Para a gente encerrar, vamos ler apenas João capítulo 10 aqui, porque Jesus também nos faz uma promessa maravilhosa. João capítulo de número 10, versículos 27 e 28. João 10, versículos 27 e 28. Diz assim a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha? Ouça a voz de Jesus. E eu conheço-as, e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Se estamos nas mãos do Senhor, Deus é maior do que todos, e nenhum mal poderá nos suceder. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus no nome de Jesus. Feche seus olhos. Ligue o pensamento ao Senhor. Ore por você, pela sua família, para que Deus guarde e proteja. Vamos orar também pelos profissionais de saúde. Orar para que aqueles que não servem a Deus ainda, venham a servi-lo para também serem guardados, protegidos, livrados. Vamos orar para que esse período passe logo e que venhamos a sair dele fortalecidos no nome de Jesus. Ore, fale com Deus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que oramos a ti, Senhor. E em primeiro lugar eu quero te agradecer, Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero agradecer a ti, bendizer o teu nome, a tua santidade, porque só o Senhor para ter cuidado de nós, como diz a tua palavra, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Ah, Senhor bendito, Deus Todo-Poderoso, guarda a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão espalhados por toda a terra, por toda superfície da terra, Senhor. Guarda cada homem, cada mulher, muitos que estão até em missão, levando a tua palavra, o teu evangelho, anunciando, Senhor, a tua palavra às nações da terra. Derrama, Deus, da tua graça, derrama, Deus, do teu poder, derrama, Deus, da tua virtude, da tua glória. Cobre-nos com o teu sangue, cobre-nos com o teu manto, guarda-nos, ó Pai, com a tua potente mão, ó Deus bendito e Senhor Todo-Poderoso. Estende a tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Pai, para que nenhum mal nos suceda, para que nenhuma praga se achegue, ó Deus, e possamos sair de tudo isso vitoriosos, possamos sair de tudo isso, Deus, glorificando o teu nome, exaltando a tua santidade, ó Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, vivendo inclusive a promessa que está na tua palavra, que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que o Senhor nos cobrirá com as tuas penas e que debaixo das tuas asas estaremos seguros, ó Pai. Veremos o espanto, mas esse espanto não nos tocará, nem a peste, nem a mortandade. Ah, Senhor, no nome de Jesus, guarda, ó Pai, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, todos aqueles que são nossos. Senhor, eu oro também
pelos trabalhadores da área da saúde, pelos trabalhadores da área da segurança, Pai, pelos trabalhadores que estão lutando também para trazer o mantimento. Deus, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde todos aqueles que não podem ficar em casa, que têm que ir à rua, para a labuta, para o trabalho, porque fazem parte das profissões que não podem parar, que precisam continuar para que as nações também não parem. Deus, eu clamo a Ti, eu oro pelo profissional liberal, Senhor, pelo pequeno empreendedor, eu oro, Deus, pelo empresário, microempresário, pequeno empresário, o pequeno comerciante, Deus, aqueles que mais vão sentir toda esta crise, porque não estão na sua maioria podendo trabalhar. Age, Senhor, eu te peço grandemente, estende a tua mão poderosa, Pai, que os olhos das nações se voltem para ti, que os olhos das nações, que os olhos dos povos, que os olhos das pessoas se voltem para ti, ó Deus, para que te busquem, Senhor, para que sejam sarados, para que sejam livres, ó Deus, como disseste a Moisés, teu servo, naquele dia, dizendo: e nenhuma das enfermidades que eu pus sobre as nações porei sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos sara. Ah, papai, no nome de Jesus, glorifica o teu nome, ó Pai, no meio do teu povo, na tua casa, na casa do teu povo, ó Deus bendito e Senhor Todo-Poderoso. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão nos grupos de risco, os idosos, aqueles que já têm algum problema e têm uma imunidade baixa por causa disso. Deus, no nome de Jesus, faz a tua obra, poupa-os da morte, poupa-os, Senhor, da morte, dá, Senhor, ao povo mais uma chance, mais uma oportunidade de se converter, de buscar a Ti, para que assim salvos da morte, salvos da destruição, salvos da calamidade e o mais importante, salvos da ira futura, para que tenham a vida eterna, a salvação das suas almas. Faz esta obra, ó Pai, no nome de Jesus clamamos, como igreja, Senhor, como filhos, como filhas, que confiamos em Ti, que depositamos no Senhor a nossa confiança, que depositamos no Senhor a nossa esperança, Pai. Ah, Senhor, que a tua igreja saia fortalecida depois deste caos, depois desses dias difíceis, ó Deus, no nome de Jesus, que o teu povo possa sair fortalecido, ó Deus, que o teu povo possa sair, Deus, mais firmado em Ti, mais aliançado contigo, ó Deus, mais firmado em Ti, Te amando mais, Te desejando mais, querendo mais e mais e mais e mais a Tua presença. Que depois desses dias de trevas, Senhor, de luta e de dificuldade, venha o avivamento, ó Pai, venha a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. E também clamamos a Ti, ó Pai, que se é o tempo, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, se é a hora, se é o momento, vem, 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 se a hora é essa, se o momento é esse, pode vir, Senhor, o Teu Espírito diz vem, a noiva diz vem, a igreja diz vem, oh, aleluia, clame a Ele, oh, glória a Deus. E hoje o meu milagre vai chegar.
Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, amém. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Eu quero contigo apresentar a Deus dízimos e ofertas. Se você trouxe, pegue na sua mão para que possamos apresentar. Não vou ministrar nada acerca disso, tá? Pegue na sua mão se você estiver precisando. Se você trouxe, né, na verdade, para apresentar a Deus hoje, pegue na sua mão, erga ao céu, presente ao Todo-Poderoso. Faça a sua oração pessoal e eu vou orar por você também. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu te apresento a vida de todos os fiéis da Tua casa, dizimistas, ofertantes, todos aqueles que têm trazido sustento para a Tua obra. Porque por mais que esses dias sejam e serão dias difíceis, mais ainda o teu povo vai precisar do teu socorro, Senhor, no que diz respeito às questões financeiras e à tua obra, a tua casa também. Por isso, Senhor, manifesta-te como Yahvé Jiré, o Deus de provisão, e traga a provisão, o sustento e aquela bênção da qual advém a maior abastança para todo o teu povo, no nome de Jesus, que assim seja feito, amém? Se alguém trouxe, vem aqui na frente, coloque na arca e faça isso com alegria, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei. Nem sentar, amados, já vou encerrar, tá? Só lembrar a todos que a partir de hoje, então, os cultos serão apenas online. Não estaremos nos reunindo mais aqui na igreja. Eu estarei aqui todos os dias, tá? Estaremos aqui, mas na terça-feira à noite vai ter o culto online, quinta-feira à noite vai ter o culto online e no domingo às 9 horas da manhã, culto online. Todo culto ele vai ficar salvo. Então, por exemplo, pastor, não dá para mim assistir na quinta, na terça, 7 da noite, não tem problema. O culto está lá salvo, tanto pelo Facebook como no YouTube. A mesma coisa será na quinta-feira e a mesma coisa será no domingo. No domingo eu vou transmitir ao vivo pela manhã, mas você tem o dia inteiro para assistir. Lembre que é tempo de se ocupar não só do coronavírus, mas também é tempo da dengue, da chikungunya, da zika. Eu mesmo estou me recuperando essa semana aí da chikungunya. Domingo, quando acabou o culto aqui à noite, quase que eu não consigo subir as escadas aqui da igreja, com dor em todo o corpo, muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Segunda e terça-feira foram dias críticos para mim. Eu ainda estou com o joelho doendo, a junta. Estava até muito melhor na quinta-feira, estava até ensaiando umas corridinhas aqui em cima do altar, mas a dor do joelho voltou, está um pouco inchado também. Eu já ia levantar para mostrar, mas eu não consigo. A junta também do dedão, do pé também está inchada, avermelhada. Então se cuidem, tá, amados? Eu estava com o corpo cheio de pinta, então se cuidem. Precisamos cuidar também da nossa saúde. Aproveite esses dias, você que estará em casa com a tua família, para, se possível, ler a Bíblia com a família, ouvir louvor com a família. Faça o seu culto lá. Nós temos o nosso canal aí de contato, que é o WhatsApp. Naquilo que precisar, que nós como ministério possamos ajudar também, nos busque, conte conosco no nome de Jesus. Eu queria poder, nesse tempo agora de crise, ter aí uma despensa cheia para dizer, amados, ó, venham fazer as compras de vocês de graça aqui na igreja, né? Venham buscar mantimento. Felizmente a gente não tem, o ministério está começando, não temos dinheiro em caixa guardado, nada disso. Nós vamos estar aí na mesma luta juntos, na mesma peleja, mas vamos procurar ajudar uns aos outros como família. Amém, amados? Amém? Então deixa eu ministrar sobre a sua vida a bênção sacerdotal e já vamos encerrar. Durante a semana eu devo também fazer outras entradas ao vivo, sempre estarei postando ali no Facebook ou no Instagram avisando, hoje tal hora vou entrar ao vivo.
Eu devo estar aí todos os dias que possível, fazendo um videozinho curto, alguma coisa para nos mantermos ligados e unidos em fé. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa semana, apesar de estarmos aí no início de um período complicado, seja uma semana de boas notícias, uma semana de vitória, no nome de Jesus, que assim seja feito, e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, e lembrando, não cumprimente os irmãos, tá? É igual japonês, paz do Senhor.